Tocha. Nós estamos aqui para mais uma história do caos coletivo. Então, se fossem vocês, eu não perderia, porque hoje a história está um show. Isso, preparem-se, porque a história de hoje é... O grande show de circo! Lia era uma criança que vivia na cidade de Felicidade. A economia daquele lugar girava toda na agricultura. Sim, onde se plantavam frutas e verduras. As pessoas daquela cidade consumiam todos esses produtos, mas também vendiam. Todos os dias chegavam muitos caminhões lá para abastecer tanto aquela cidade, mas principalmente toda aquela região. Se eles plantavam tanto assim, então deveria ser uma delícia aquelas frutas e verduras. Inclusive chegava todo dia, muitas e muitas pessoas procurando essas frutas e verduras. Senhor, por favor, aqui é aquela cidade que tem frutas e verduras deliciosas? Sim, senhora, aqui mesmo é o lugar certo, a cidade de Felicidade. Ai, que maravilha! E claro que a Lia também se aproveitava um pouquinho disso. Vivia indo lá nas banquinhas degustar frutas, verduras, uma delícia! Mas Audrey, certo dia aconteceria uma coisa que mudaria a vida de todos os moradores de Felicidade. Ai, eu não acredito! Houve uma grande queimada na região. A cidade de Felicidade foi duramente atingida. Haviam queimadas sempre na região, mas nunca como aquela. Casas e comércios destruídos. Aquela cidade que antes era conhecida pelas suas plantações, frutas e verduras, deliciosas, viu em pouco tempo as chamas tomarem a cidade. Carros de bombeiros foram socorrer, helicópteros no alto, jogando água do alto, a população toda se voluntariando para ajudar. Mas não foi o suficiente. O fogo se alastrou muito rápido. Lia, assim como muitos da cidade de Felicidade, perderam as suas casas nessa queimada. Lia vivia com o seu cachorrinho Raul e com alguns amigos dos pais, porque os pais de Lia haviam morrido alguns anos atrás. Todos ali passaram um bom período muito tristes, inclusive Lia. E boa parte da cidade, dos moradores de Felicidade, estavam vivendo hoje em abrigos. Lia estava uma tristeza de dar dó. Nem sequer conseguia sorrir direito. Estava triste também porque tinha perdido todos os seus pertences. Até que certo dia, Lia estava no abrigo, lá escrevendo no seu caderno, quando de repente escutou ao longe assim uma música, mas uma música que chamava a atenção de Lia. Olha, tá ouvindo? Ela parou tudo. Não sabia bem do que se tratava, porque não parecia um rádio, não parecia um carro de som, mas a música parecia que estava se aproximando, e junto àquela música tinha também sons de pessoas falando. Que barulho era esse? Ao ouvir todo aquele barulho, Raul, cachorrinho de Lia, começou logo a latir e de repente saiu em disparada para a rua. Ora, Lia, mesmo desanimada, correu atrás de Raul. De repente, as pessoas também do abrigo já correram também lá para fora. Lia, que foi a primeira, já estava abrindo o portão e botando o pé fora da calçada, uma calçada bem alta, quando Lia de repente se deparou e viu todas aquelas pessoas, carros e caminhões. Sim, parecia uma grande festa, ela nunca tinha visto aquilo. Olha só, bailarinas dançando, pessoas com pernas de pau e enormes. Sim, era muita festa, era apito, era carros com bandeiras, fumaça, música. Mas calma, cadê o Raul? Ela pensou. De repente avistou o Raul um pouco distante, nos braços de uma mulher muito alta e barbada. Lia não pensou duas vezes. Eu vou pegar o Raul. E saiu correndo no meio daquela multidão quando de repente parou. Olhou para cima. Era uma pessoa com o rosto pintado e com pernas de pau enorme e disse: aqueles que tiverem o carimbo na mão, sim, vai poder entrar de graça. Ela não sabia nem o que era aquilo, mas tinha toda uma meninada lá.
café na mão e fica carimbando, fica na mão e carimbando. Aí ainda disse: Olha, cuidado, hein, na hora que for tomar banho, porque se sair a tinta, não entra de graça. a Lia foi botando logo a mão, botou a outra mão, mas ele só deu em uma mão sim. E ela já foi correndo atrás do Raul. O que eu tenho para dizer para vocês é que parecia que aquela cidade nunca tinha visto todo aquele movimento. Senhoras e senhores, não percam hoje no grande show de circo! Gente, era essa frase que a Lia não esquecia de jeito nenhum. Aquele homem da perna de pau ficou falando aos quatro ventos essa frase. Mas ela ficou pensando, como será esse grande show de circo? Bom, ela nunca tinha visto aquelas pessoas de cara pintada, de roupa colorida. Na escola, ela tinha visto já algumas fotografias nos livros de atores, grandes atores e atrizes no teatro, atuando naqueles teatros lindos e maravilhosos. Mas circo, ela só tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. Aliás, a cidade de Felicidade nunca tinha recebido um circo. Aí depois, gente, ela lembrou de algo que o pai dela falava. Ela disse que o avô dela trabalhava viajando por aí e levando alegria para as pessoas. Ela não sabia por quê, mas pensou que poderia haver alguma semelhança nessa história do avô dela com essas pessoas coloridas de roupas lindas que haviam chegado na cidade. Então, para conferir essa história, ela resolveu ir ver o grande show de circo. Claro, levando seu grande amigo e enxerido cãozinho Raul. Chegando lá, a Lia logo avistou uma lona. Uma lona, pessoal, enorme, enorme, tão grande que quase ela não conseguia ver, assim, ó, terminar de ver assim no alto. E na frente da lona tinha umas barraquinhas ali, todas de comida, de batata frita, de pipoca, de maçã do amor. E tá bom que já tá me dando fome. Pessoal, e quando a Lia olhou para cima, viu aquela grande lona, também viu muitas luzes. O que levou ela a crer: nossa, esse local é mágico. Como ela não pagou o ingresso, né, porque ela tava com o carimbo, lembra que o homem do perna de pau botou assim o carimbo e disse que quem tivesse o carimbo entraria de graça. Então ela já entrou, foi entrando, entrada VIP. Então quando ela chegou lá dentro, ela viu, ó, uma lona circular ali no centro e umas arquibancadas. Então ela logo se sentou. E a espera, gente, era geral, tava lotado de gente, o pessoal. Aí de repente, pessoal, quando começaram a gritar, começa, as cortinas se abriram. Não, mas é cortina, né? Cortinas se abriram. Aí sai lá de dentro uma luz bem forte. E nessa luz tinha a sombra de um homem. Um homem pequenininho assim, da minha altura assim. Um homem pequenininho, mas com os bigodes enormes, assim, um bigode assim, enorme do lado, um enorme do outro. Entrou e disse o quê? Senhoras e senhores! Ele era o apresentador. Ele a apresentou de uma forma que todo mundo ficou parado assim, ó, observando. A primeira atração que ele chamou foi a bailarina. Ai, a bailarina. Entrou, linda, com muitos tules, com a sua sapatilha de ponta e os cabelos muito bem amarrados para trás. Gente, ela começou a dançar lindamente. Ela foi subindo uma escadinha e subindo, Aldrin, até lá no alto. E de repente, colocaram uma corda de um lado para o outro. E ela começou a se equilibrar naquela corda, na ponta, imagina, Aldrin. Para com isso! Ai, aí o pessoal assim, ó, já... Ai, mas graças a Deus ela chegou do outro lado, sã e salva. Chamaram também os malabaristas. Os malabaristas! E o mais legal, era uma família de malabaristas. Tinha o pai, a mãe
E as crianças lá, na verdade tinha uns adolescentes e uma criança. Menino, quando chamou essa criança, todo mundo ficou, será que vai conseguir? Oh. Ele levantava assim umas 10 bolinhas, jogando umas 10 bolinhas. E olha, era uma criança. Lembro bem, eles chamando o nome dela. Chamando agora com vocês, Como era o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Era um menino, é Vinícius. E o Vinícius, chamaram o Vinícius, menino, a plateia dele. Vinícius. Ah, mas não ficou só por aí não, tinha também os trapezistas. Gente, essa eu fiquei assim, a Aline não ficou nervosa aí com a bailarina? Foi. Os trapezistas, eles foram do lado, Ai. pro outro, do lado e pro outro. E aí? E de repente eles no meio trocavam e passavam pro outro lado. Ufa, ainda bem que parou. A próxima atração, Audrey, foi o homem de perna de pau, aquele que tava carimbando a mão das crianças. E ele brincava, ia para um lado e para o outro. E de repente atrás dele, sabe quem entrou, Audrey? Quem? Os palhaços! É a melhor parte, pra mim, né? A melhor parte, os palhaços entraram. Pensei, eles entraram em um carro barulhento, entraram. Aí de repente a porta do carro caía. Aí de repente o capô do carro, aquela parte da frente do carro, parecia que explodia. Menina, era palhaço caindo pro lado. Aí saíam correndo atrás, ao redor do carro. Aí ficava em cima do carro. Aí começa. Nossa. Gente, a Lia, no meio dessa história toda, só ria. Olha, a gente só falou um pouquinho das atrações que tiveram. Sim. Mas tiveram muito mais. E ali, ó, só alegria e se divertindo. Sim. Cadê papo? Ai, não quero. Vamos Marquinhos, continuar assistindo. Marquinhos. Que lugar lindo é o circo, né, Audrey? É lindo e encantador. Audrey, eu tô com uma sensação diferente. O Aline, eu também tô com uma sensação diferente. Parece que a gente não tá aqui, tá em outro lugar. Eu também estou com a mesma sensação. Parece que a gente tá No circo! Uau! Olha essas cores, Audrey! E olha essas cortinas! Olha tudo isso! Aline! Ui! Olha só, isso é bastante iluminado aqui, ó! Audrey, você tá vendo essas cortinas maravilhosas? Sim. Ai, você sabe pra que servem? Ah, cortina é pro pessoal ficar lá atrás, não é não? É claro! Ali atrás das cortinas são os bastidores, são onde os artistas ficam esperando para serem chamados pra cena. Então, quando eles são anunciados, tcharam, eles entram triunfalmente em cena, sob aplausos da plateia. Ai, que lindo! Mas, eita, Aline, isso é fantástico. A gente ficou lá atrás agora e já dá aquele friozinho na barriga pra entrar. Então imagine os artistas quando estão vendo aquela plateia lotada. Eita, bem legal, Bem hein? legal. Olha, Audrey, O quê? você está vendo, ó, essas luzes? Ah, eu vi, me chamou muito a atenção essas É lâmpadas. claro, porque tem que ter muitas luzes para as pessoas verem as roupas coloridas dos artistas. Audrey, mas o que é isso aqui no chão? Ah, essa parte eu sei. Pessoal, essa parte aqui, ó, que fica na frente das cortinas, geralmente no formato redondo, assim, no formato circular, a gente chama de picadeiro. É o local onde os artistas ficam se apresentando. No teatro a gente chama de palco. Aqui também pode ser chamado de palco, mas tradicionalmente falando a gente chama de picadeiro. Audrey, Eita, peraí, Aline. tu tá sentindo o mesmo que eu? Mas vamos continuar contando a história que é melhor, porque aquela sensação tá voltando de novo, Aline. Aquela sensação esquisita tá de novo. Olha, nós
acredita? Eu virei palhaço! Eu sou a palhaça Tirameia! E eu, seu palhaço Pipiu! Então, eles disseram que a gente tinha que vir com um carro assim, ó, estourando. Não, mas como é que a gente vai entrar com um carro cair na porta, o pessoal pulando e outro palhaço? Não, Tramela, não dá certo isso aqui na história, não. Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Hoje nós não vamos apresentar. A gente não vai apresentar hoje. Não tem carro. Mas a gente tem que apresentar, o pessoal quer apresentação. A gente vai apresentar outra coisa. Aí outra coisa, Senhoras e senhores, nós hoje vamos apresentar outra coisa. Sou eu que apresento. Não, sou eu que apresento. Eu que apresento. Eu que apresento. Eu apresento. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Não. Ai, Aldrin, eu não acredito. A gente tava de palhaço e palhaça. Nossa, Aline, foi muito interessante ver todas aquelas pessoas na plateia rindo de tudo que a gente fazia. Ai, gente, que sensação legal. A Lia tava lá na plateia, eu vi. Ela ainda tava um pouco tristinha, Aldrin, mas não sabia por quê. Quando ela tava assistindo o palhaço e a palhaça, tinha uma vontade incontrolável de sabe o que, Aldrin? De rir. Eu percebi. Mas sabe o que ela lembrou, Aldrin? Não, o quê? De algo que o pai dela falou pra ela. Ah, sim! Ela lembrou que o seu pai falava muito sobre o seu avô, que o seu avô trabalhava viajando bastante e que no trabalho dele, às vezes ele entrava num carro super barulhento com outras pessoas. Ela falou também que o seu avô andava com sapatos enormes que mal podia andar. Andava também com umas roupas bem largas, umas roupas desproporcionais ao corpo dele. E o principal era que o seu avô, sempre antes de entrar no seu trabalho, ele pintava o nariz de vermelho. Foi daí que Lia percebeu: meu avô era palhaço. E foi com essa lembrança que a Lia voltou pro abrigo. Gente, ela realmente começou... Era muito triste ela, né? Ela estava bastante triste, mas agora ela só sorria pros quatro cantos. E sabe o que ela fez? Pegou umas meias, botou uns pedacinhos de papel dentro, fez umas bolinhas assim e começou a levantar assim, ó, botar as bolinhas pro ar. Igual os malabares. Exatamente, exatamente. E ela brincando lá na calçada do abrigo. Sim. Aí lá do outro lado da rua, Aldrin, passou uma outra criança e viu esse movimento todo assim, de uma menina, ó, tentando jogar umas bolinhas pro alto. E aí ele resolveu chegar perto dela. Aí falou assim: Ei, menina, você também brinca malabares? Aí ela ficou assim sem jeito. Não, eu tô só brincando assim, eu não sou malabarista. Pois eu posso lhe ajudar. Gente, esse menino era o Vinícius. Era da família de malabaristas lá do circo. A Lia não reconheceu porque ele tava de figurino, tava de maquiagem. Primeiramente ela não reconheceu, depois ela lembrou. Aí depois ele perguntou: Você quer ir até o circo? E ela foi. A Lia foi e visitou aquele espaço sem público, sem ninguém. Só as pessoas que moravam ali, né? Que trabalhavam ali. Lia ficou lá com o Vinícius jogando malabares. Sim, jogando. E ele foi ensinando algumas técnicas que ele sabia que os seus pais tinham ensinado para ele. Os pais tinham aprendido com os avós de Vinícius. E aí a magia do circo.
O que importa dizer que Lia ficou um dia lá brincando com ele, no outro dia foi também, no outro dia foi de novo. Bem, Aline, deixa eu te contar uma coisa. Passou a semana inteira, todos os dias, Vinícius e Lia estavam lá jogando os malabares. Bem, treinaram bastante. Lia não sabia o porquê, mas ela sentia aquele local como se fosse a casa dela. Eu acho que Vinícius estava até imaginando assim o pensamento da Lia, que chegou para Lia e disse: Ei, por que você não mora aqui no circo com a gente? Vai morar aqui no circo? Sim, Mas que ideia, Vinícius. Mas o Vinícius logo depois pensou: sim, dá certo. Você faz um teste e se você passar, você mora aqui com a gente. Vinícius, conversando com Lia, começaram foi a rir. E ela topou mesmo, pessoal. Na mesma hora, assim que Lia saiu para ir ao abrigo, né, onde ela morava, Vinícius correu até os pais. O Vinícius falou com os pais sobre esse teste e sobre Lia morar ali com todas aquelas pessoas do circo. Os pais se olharam e para também não deixar o filho chateado, eles disseram sim, que poderia haver o teste. Ora, onde já se viu aquela criança desconhecida morar ali no circo? Mesmo assim eles deixaram. Ahá! Era chegado o grande dia! Ah, sim, senhoras e senhores! Era chegado o grande dia do teste de Lia! Ela tinha treinado. Mais uma semana se passou e ela ficou treinando até chegar o dia do teste. Todo mundo ali que trabalhava no circo sentou na arquibancada. Ficou esperando ansiosamente o tal teste da menina que o Vinícius tinha falado. Olha, ela realmente estava muito nervosa, gente. Ela estava lá nos bastidores, aqui de trás da cortina, ó. Assim, depois estava treinando um pouquinho. E aí o Vinícius, ela escutou lá do picadeiro, dizendo: Senhoras e senhores, agora vocês vão receber a grande malabarista Lia! Aí ela sentiu o frio na barriga tão grande, mas entrou em cena. Entrou no picadeiro, ela sentiu uma sensação até boa, viu aquela plateia toda aplaudindo, uhul! Aí ela se sentiu a grande estrela de Hollywood. Pois então ela começou, mas já começou, acho que não tão bem. Já caiu a primeira bolinha, mas ela ali já pegou e continuou e caiu de novo, e depois caíram duas, e depois voou pro outro lado, e de repente, gente, ela começou a ficar muito nervosa. Ela ficou tão nervosa e começou a jogar e não sabia mais o que estava fazendo, e de repente uma das bolinhas caiu na cara do trapezista. Todos os presentes, todos sem exceção, começaram a rir. Gente, as pessoas não acreditavam no que estavam vendo. E eu acho que nesse momento Lia pensou assim: eu estou fazendo algo muito mal feito? Eu acho que estou dando um vexame. Ai, também, né, Aldrin? Todo mundo começou a rir dela, então ela saiu correndo. Na verdade, Lia saiu realmente correndo e chorando. No meio do caminho ela pensava: eu não sei fazer isso, eu não sou boa para fazer aquilo. Mas lá no circo, as pessoas estavam pensando assim: nossa, mas por que ela saiu correndo? Ninguém entendeu nada. Lembram daquela mulher lá do comecinho da história que segurou o cachorrinho da Lia? Sim, aquela mulher alta e barbada. Ela foi a que ficou mais pensativa. Ela olhou assim para todos e principalmente para o Vinícius e disse: Vinícius, eu quero ir até a casa da Lia. Então, quando eles chegaram lá, a Lia viu os dois, ficou até surpresa, ficou com vergonha. Dona Vera, não foi bem assim, é porque eu acho que eu não treinei direito. Então a Dona Vera, a mulher barbada, disse assim: não, minha filha, você foi um sucesso!
Inclusive, se você for para o circo, eu acho que você dará uma palhaça maravilhosa. Inclusive, você me lembra muito, muito uma pessoa. O meu irmão João, o palhaço guarda-chuva que morreu anos atrás. Audrey, a menina não tinha percebido, mas o avô dela também se chamava João. Mas a mulher barbada, a Vera, já tinha percebido. O João é o avô da Lia. Aquele que ela lembrava que pintava o nariz vermelho, usava as roupas largas. Então, era o avô da Lia. Só que os pais da Lia não trabalhavam, não viajavam com o pai. Então, resolveram ficar na cidade de Felicidade. Infelizmente, faleceram e a Lia ficou com os amigos dos pais. E nunca a Lia soube que a família dela era de circenses. Ai, que maravilha! Então, quando ela percebeu, a menina Lia ficou muito emocionada e chorou muito. Daí em diante, Lia foi só sorrisos. O circo chegou em sua vida como um raio que ilumina todo o caminho. Ela reencontrou a família dela, que maravilha! Hoje, ela se apresenta como a palhaça Caicai. Ela vive lá no circo com o seu cãozinho Raul, o Circo Lua Cheia. E essa foi a contação de histórias, o grande show de circo. Eu sou a palhaça Trumeia. E eu sou o palhaço Pipiu. Até a próxima contação de histórias com o Caos Coletivo. Até